Neste segundo encontro da semana, a gente vai trabalhar um pouco sobre logística de transporte e a e a multimodalidade. Vamos lá? Bem, primeiro a gente tem que buscar, né, todo o serviço busca a satisfação do consumidor. Né? E a pandemia da Covid-19, nos anos 2020 a 2021, acelerou ainda mais o desenvolvimento do setor de transporte no mundo todo. Né? A gente viu um desenvolvimento muito grande do e-commerce e as pessoas que não poderiam sair de casa começaram a comprar e o movimento de logística, de entrega de tudo aquilo que era comprado precisou ser aprimorado, precisou sofrer, né, um desenvolvimento muito grande e hoje a gente está colhendo os frutos disso daí. Hoje ele pode ser considerado um diferencial logístico significativo e contribui enormemente nessa satisfação do consumidor que a gente está falando. E o que seria então, né, essa logística de transportes que a gente começou na aula anterior, na nossa primeira aula, e a gente continua mais um pouquinho hoje aqui. Ela é um ramo da logística que envolve a escolha do melhor modal de transporte. Então, na aula anterior, a gente começou a falar um pouquinho dessa parte de modal. E a gente vai ter uma aula que fala só sobre eles, tá joia? E esse modal de transporte serve para transportar o maior número de mercadorias ou pessoas com o mínimo custo e no menor tempo possível. E para isso, né, a gente utiliza muitas vezes um conceito que a gente chama de logística integrada. E o que seria essa logística integrada? Ela consiste em estabelecer uma conexão, uma ligação entre os diversos setores e processos de uma empresa. Então, tudo isso, né, culminando ali na logística de entrega daquilo que está se buscando produzir para o cliente final da empresa. Né? Então, é contar com um sistema que permita uma boa comunicação entre o fornecimento lá da matéria-prima, lá os fornecedores, né? A produção, né? O sistema de produção que vai fazer a transformação daqueles produtos, logo depois o armazenamento, as vendas, a distribuição e, por fim, o atendimento ao consumidor. Então, integrar uma cadeia logística é você integrar todas essas, digamos, vamos pegar de ponta a ponta. De um lado, né, a gente tem lá toda a minha cadeia de fornecedores e na outra ponta todos os meus clientes e consumidores. Né? Hoje em dia é isso que a gente chama de logística integrada e é isso que se busca cada vez mais mais em tempo real, inclusive, o transporte ou como é que eu posso falar? A informação dentro desse sistema, tá bom? Bem, então, logística integrada vai desde a criação dos produtos ou serviços até sua entrega ao destinatário final, ao cliente, ao consumidor. Às vezes eu falo cliente, às vezes eu falo consumidor. Qual que é a diferença entre eles? Cliente para uma empresa pode ser o seu distribuidor, pode ser o seu representante, pode ser o seu CD, pode ser aquela ponta onde ele deixa o produto e dali para frente, a gente vai estudar isso mais nas aulas futuras, aquele produto ele segue destino ao consumidor. E consumidor é a ponta final, é quem compra e vai utilizar e vai consumir o seu produto. Então, para um fabricante de roupas, o cliente é a loja e o consumidor é quem vai comprar e usar essa roupa que ela fabricou. Essa é a diferença. Tudo isso porque o cliente agora também faz parte do processo e deseja todo tipo de informação em tempo real sobre os produtos que deseja comprar
ou já comprou. A gente consegue analisar muito bem isso hoje nas cadeias de farmácias, supermercados, onde você consegue, por exemplo, numa farmácia, analisar, dependendo, né, da sua cidade, da estrutura que tem na sua cidade, cidades maiores geralmente têm cadeias de farmácias que estão instaladas nessa cidade, a pessoa às vezes te atendendo, o atendente ali, ele faz uma consulta no terminal e fala, olha, a nossa farmácia não tem esse medicamento, mas a farmácia X, que fica no bairro tal, tem lá esse medicamento. O senhor quer que a gente busque para o senhor? O senhor quer ir lá? O senhor espera aqui? A gente, né? Alguém vai lá buscar, o motoboy vai entregar. Então, hoje, já existe esse nível de informação dentro da cadeia. Supermercados também, o departamento de compras, ele consegue em tempo real verificar, por exemplo, o que está saindo, o volume de produtos que estão na prateleira, e com base nisso, né, startar ou não as compras, tá bom? E o que o cliente quer da logística, né? A gente já falou isso um pouquinho lá atrás e eu volto a pontuar mais alguns elementos aqui. Novamente, pontualidade do serviço, ou seja, entregar na data prevista ou antes dela. Tempo de entrega do pedido ser o mais rápido possível quando você está fazendo esse pedido. O cliente também quer rastreabilidade. O que é rastreabilidade para quem não sabe? Seria, não sei se todos que estão me ouvindo, assistindo essa aula, já chegou a fazer alguma compra pela internet. Quando você faz uma compra pela internet, para quem já fez, rastreabilidade seria aquela mensagem que você recebe dizendo, olha, se o seu pedido já foi confirmado, clique aqui para verificar como está seu pedido. Aí você clica e aí ele mostra um status lá, isso varia de aplicativo para aplicativo, de empresa para empresa. Ele mostra, por exemplo, que o seu produto, o pedido já foi aprovado, o pagamento já foi aprovado, ele mostra que o produto já foi despachado e se encontra em trânsito para a sua cidade, né? Então você consegue visualizar isso lá dentro. Então isso é rastreabilidade, é você saber onde está aquele produto que você comprou dentro da cadeia logística, considerando o fornecedor, aquela loja que você comprou ali. E flexibilidade para manusear muitos produtos, né? Então, você, dentro da cadeia logística, você quer comprar e a pessoa que vai se virar lá, trazendo, por exemplo, caixas, livros, tudo que puder dentro daquele pedido seu lá, né? E também trabalhar ali o gerenciamento dos riscos não, dos roubos, danos e avarias, né? Então, o que o cliente quer? Ele só quer um pouco mais que apenas o transporte, né? Ele quer um pouco de atenção e o máximo possível de rapidez e precisão na entrega. Bem, aí lá atrás a gente falou um pouquinho sobre, né, um pouco sobre modal. Agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais isso daí. Então, o unimodal envolve apenas uma modalidade. Como eu já disse, então a gente está falando, por exemplo, de caminhões que utilizam, que a gente chama de modal rodoviário, a gente está falando de navios, né, aviões. Então, isso, quando você utiliza apenas esse modal, né, a gente chama isso de unimodal, um modal só, tá bem? Intermodal, então ele envolve mais de uma modalidade e o que acontece? É feito um contrato para cada trecho ou modal, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso daqui ainda na próxima aula. Então a diferença do transporte multimodal e intermodal está principalmente na documentação necessária para o transporte e como é feita a divisão da responsabilidade dessa carga, se por uma empresa só ou se por diversas empresas ao longo do trajeto desse produto. Então,
Olha, nem é na próxima aula, é nessa aula aqui, né? Então, a intermodalidade, vamos falar um pouquinho mais sobre ela aqui, tá bem? Então, para cada alteração de modal, ou seja, imagine você tá na sua cidade e você colhe frutas e vai vendê-la e para ser entregue numa cidade distante. Então, as frutas foram colhidas no campo, elas foram levadas em caixas por uma caminhonete até o ponto de coleta mais próximo. Lá, alguém recebeu essas caixas, juntou com outras caixas de vizinhos seus, colocou em cima de um caminhão e esse caminhão vai transportar essa mercadoria até um outro entreposto, onde ela será exportada, né? Então, essa mercadoria chegando lá, ela será colocada dentro, ela sai do caminhão, entra num container, né? Por exemplo, refrigerado. Esse container ele é lacrado, fechado e entra num avião. E esse avião leva essa mercadoria lá para o seu cliente num porto distante lá no exterior, por exemplo, ou numa região distante aqui mesmo dentro do Brasil, né? Então, vamos imaginar essa situação. Então, quando a gente fala dessa situação que a gente comentou aqui, que a gente teve a caminhonete, o caminhão, um container e um transporte aéreo levando esse container, a gente está falando aqui de dois modais diferentes, mas de 3 transportadoras aqui. A caminhonetezinha, que pode ser até do dono da fazenda, o caminhão, que pode ser de um atravessador, e o avião, que é uma empresa contratada para fazer o transporte final desse produto. No caso da intermodalidade, a cada troca de caminhão ou de modal é feita a emissão de um conhecimento de transporte separado. Então, um conhecimento vai da caminhonetezinha até o primeiro entreposto. Dali para frente, faz-se um outro documento de transporte até chegar ali onde será colocada aquela mercadoria dentro de um container e embarcada no avião. É assim como todo o restante da documentação. Então, cada documento corresponde a um novo contrato, a valores diferentes. Divisão da responsabilidade aqui. Então, por meio do transporte intermodal, há a divisão da responsabilidade entre os transportadores de cada modal e também dos trechos. O que eu quero dizer com isso? Cada um é responsável pelo transporte dentro do trecho que ele está fazendo. Então, da fazenda até o entreposto onde essa mercadoria passa para um caminhão, como eu disse atrás, né? O responsável é o motorista da caminhonete, é uma empresa, né? Dali para frente é o motorista do caminhão ou a empresa que contratou esse caminhão ou a proprietária dele. A partir do momento que desce do caminhão, entra num container e vai para o avião, é outra empresa que é responsável, né, por essa mercadoria, né? Então, que espécie de contrato a gente tem aqui? Levando em consideração que cada documento corresponde a um novo contrato, há uma grande diferença aí na parte burocrática em comparação ao transporte multimodal, que é o próximo que a gente vai estudar agora. Eu chamo a atenção de vocês. No caso de um transporte aqui intermodal, em cada contrato pode haver cláusulas diferentes com exigências, prazos, valores e outros detalhes muito distintos, né? Então, pode ser que o primeiro transportador, né, não tenha exigido muito, mas o segundo ele tem uma série de exigências para carregar aquela caixa. E o terceiro, né, ainda mais, né? E toda essa burocracia, né, pode levar um tempo maior no transporte aí dessas cargas, dessas encomendas. E depois a gente tem a multimodalidade, né? A multimodalidade agiliza e simplifica variados processos num único contrato entre o operador de transporte multimodal ou o operador logístico, tá? E o cliente, e numa única responsabilidade pela carga, que vai desde a origem, lá na fazenda, né,
dos trechos até o destino final, que seria no avião ou entregue para o cliente lá no porto de destino. Né? Então, significa menos burocracia, levando em conta que tudo está vinculado em um único contrato. Como que é feita a emissão da documentação aqui? Diferente da intermodalidade, né? No exemplo que a gente está brincando, está citando aqui, a gente teve praticamente 3 contratos, a multimodalidade realiza toda a sua operação vinculada a um só documento, que se chama Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, o CTMC. Né? E ele é emitido pelo operador de transporte multimodal, né? Ou pela empresa responsável. Essa emissão é realizada independentemente de combinações possíveis de modais na operação. Né? A responsabilidade é da empresa. Mesmo que o transporte tenha como início os caminhões, ao realizar a transferência de carga para outro tipo de transporte, o processo ainda depende de um único contrato, de um único documento CTMC. A divisão de responsabilidade, assim como a documentação, que é a mesma para todos os transportes durante os trechos, há um único responsável pela carga durante toda a operação, que é o operador de transporte multimodal. Né? Então, esse responsável deve realizar o planejamento e organização das trocas de modais, sendo necessária uma checagem dos produtos em todas as transferências de veículos, se for o caso, né? E várias exigências acompanham aí a responsabilidade da carga. Né? Então, ele se responsabiliza por providenciar espaço adequado para armazenagem, procedimento de baldeação, transbordo, etc. Né? E em relação à espécie de contrato, então, na multimodalidade, há a vigência de um único contrato, como já foi falado, entre o operador de transporte multimodal e o cliente, que se perdura em todas as etapas da operação, o que simplifica os processos. Então, se a gente for comparar a intermodalidade com a multimodalidade, gente, alguém tem dúvida entre elas? Né? O multimodal, ele é muito mais simples, muito mais fácil. E aí a gente vai dar uma paradinha aqui, né, para a gente pensar um pouquinho em tudo que foi dito. Se você quiser assistir novamente essa videoaula, fique à vontade. Né? Então, até daqui a pouquinho com a outra videoaula ou até amanhã.